Pessoal, então, professora Giancarla Momonato, e neste vídeo eu quero falar um pouquinho com você, para quem vai fazer a prova agora da Polícia Militar do Piauí, tá? Nós temos uma prova aí que ela traz um texto dissertativo argumentativo, mas o edital traz para você critérios bem específicos que você precisa seguir, senão a sua nota, ó, vai lá para baixo, tá? Então, eu preparei esse vídeo agora para isso, tá? Para trazer para você algumas informações bem legais, bem objetivas para a Polícia Militar do Piauí. Então, vai comigo. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ver agora o edital. Então, eu vou colocar para você aí entender o seguinte. No edital, no anexo 4, estão os critérios de correção da redação. Nós temos aí 4 critérios, tá? Cada critério, ele vale até 5 pontos. E a banca já deixou bem especificado quais são os critérios e como ela vai fazer a pontuação deles. Isso é muito bom, porque aí você não fica refém, né? De a banca olhar e falar assim, eu acho que vale tanto o seu texto. Então, nós temos aí um texto que vai ser avaliado de 0 a 20 pontos, 4 critérios, cada um deles vale 5 pontos. Então, olha só o nosso edital aqui, ó. Eu só coloquei o anexo 4, mas eu sugiro depois que você leia com calma, para você entender melhor e ler com mais tranquilidade. Então, o primeiro tópico, né, o primeiro critério de correção é dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui você vai ter, basicamente, uma nota, né, em relação à norma padrão. Então, você vai ter aqui, ó, todas as questões ligadas à língua portuguesa, acentuação, gramática, ortografia, tudo isso daqui. E a banca, você vai perceber que ela coloca assim, ó, 1.1, 1.2, 1.3, porque ela coloca para você a parte de pontuação. Então, o que eu vou destacar para você agora é esse item 1.6 aqui, ó. Nesse item 1.6, você tem bem claro aqui, ó, quais são as pontuações. Então, por exemplo, veja só, para ganhar a pontuação 5, que seria a nota mais alta, o que é que você tem que fazer? Demonstrar domínio excelente dos padrões da modalidade escrita. Então, e a banca deixou bem claro, inclusive, questões de escrita formal da língua, convenções, os desvios que não podem aparecer, tem que cuidar com a seleção lexical, que é a parte de escolher as palavras. E veja só, se você tiver apenas 3 erros no máximo, você tira 5 pontos. Quer dizer, até 3 errinhos, você tirou 5 pontos. Se você errou 4, já perde pontos e vai aqui, ó, no 1.5, que é o seguinte, quando você apresenta, a banca nem diz, né, basicamente quantos são os erros, mas fala assim, quando você apresenta poucos desvios. Então, veja, 3 errinhos só, 5 pontos. 4 para cima já perde, vai para 4. Então, o desconto aqui está bem considerável. Então, nós temos aqui essa pontuação, tá? Na sequência, aí depois você lê com calma, que é bom que ela vai tirando pontos. Daí ela coloca quando você ganha 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto e 0, tá? Aí temos depois o outro que é apresentar, defender e desenvolver um ponto de vista em relação ao tema proposto, a partir de argumentos consistentes, selecionados e organizados por meio de informações do seu próprio repertório e do texto, ou do texto que é estímulo, que é o texto motivador. Ou seja, quando ela coloca e ou, quer dizer assim, pode ser que você possa usar alguma coisa do texto motivador, né? E nesse caso aqui, como é que você vai fazer o uso do texto motivador? Se a proposta indicar que você faça isso, se você percebe que tem uma informação pertinente. O que você não pode fazer, por exemplo, é acabar falando do texto motivador e reproduzindo na sua redação. Não pode, né? Porque tem que ter o seu também conhecimento próprio em relação às situações. Para ganhar nota alta, máxima seria aqui, ó. Desenvolva o tema e, consequentemente, o ponto de vista com excelentes argumentos quanto aos aspectos de previsibilidade e consistência para um texto dissertativo argumentativo. Vale 5 pontos. Se você fizer o 2.5, um ponto de vista com bons argumentos, já é 4. Então, a banca ela é bem criteriosa mesmo. Terceiro aspecto, demonstrar o domínio dos mecanismos linguísticos responsáveis por assegurar o encadeamento lógico das ideias.
e por garantir a progressão e manutenção do sentido do texto. Ou seja, aqui você tem a coesão, conectivos, elementos de ligação entre as partes, você usar emprego certo de pronomes, conjunções, expressões, advérbios, palavras que vão ligando as frases umas às outras e também que ligam parágrafos e deixam o texto de uma forma bem organizada e tem uma progressão textual, que eu consiga ler o texto, entender muito bem e eu tenho que conseguir chegar ao final do texto entendendo a sua sequência lógica. Para ganhar nota máxima, olha só, apresente excelente articulação das ideias e de suas partes constitutivas quanto aos mecanismos linguísticos de coesão, tá? Então, também. E o 4, que eu acho que é o mais importante, o que eu quero que você entenda aqui? Vou até mudar de cor agora aqui. Por quê? Tá? Nesse item 4, é uma exigência da banca, tá? Ela coloca apresentar uma conclusão adequada à argumentação e uma proposta de solução concreta e exequível para o problema discutido. Ou seja, ela exige pelo edital que você coloque uma proposta de solução. Então, vamos lá. Olha para a nota máxima. Apresente conclusão que se articule de forma excelente com o ponto de vista, né, que você defendeu, com uma argumentação, e uma proposta de solução que seja absolutamente viável. Aqui, quando você tem que pôr proposta de solução, você deve necessariamente falar o que tem que ser feito e mostrar como colocar em prática. Só falar o que fazer, sem explicar, por exemplo, quem vai fazer, como vai ser executado o seu projeto, sei lá, ou vai ser colocada em prática a sua sugestão, por que fazer isso, com que finalidade, sem dar informações que expliquem e esclareçam a sua proposta de solução, a nota vai lá para baixo, tá? Então, eu preciso dar uma solução, mas também esclarecer como colocá-la em prática. Isso é essencial que você faça. Então, veja, são 4 critérios e você tem que segui-los à risca. Aqui, só para você então ter uma ideia, eu trouxe aqui um texto que é de um aluno meu, tá? E esse texto aqui, na realidade, ele é uma reescrita. Então, ele fez o primeiro texto, ele não fez um texto argumentativo, fez um texto meramente expositivo, né? Eu orientei para que ele fizesse algumas adaptações. Ele ainda não conseguiu chegar ao que a banca propunha, porque não houve proposta de solução, tá? E isso desconta muito. Então, eu até enumerei, né? Deixei aqui, ó, bem certinho aqui no início, né? Deixei bem marcadinho aqui, ó. O que ele tem que fazer? Ele precisa ver o anexo, tá vendo aqui, ó? Ele tem que deixar muito claro, deixa eu até pegar uma caneta aqui. Tem que deixar muito claro aqui, por exemplo, esse anexo, tá vendo aqui, ó? Tem que olhar o anexo 4, que é esse aqui que a gente acabou de olhar. Então, tem que ver esse anexo, tem que perceber todos aqueles critérios ali. Aí, o que eu coloquei aqui para você entender? O tema, né, dessa proposta era a segurança pública como condição para a vida em sociedade. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tem que definir a sua tese, fazer uma frase que defina a sua tese e já escolher os argumentos que você vai usar para isso. De preferência, no mínimo 2 argumentos, 2 a 3, mas no mínimo 2, um em cada parágrafo diferente. Então, quantos critérios de correção? Até para você entender, tá aqui, ó. Norma padrão, tá? Deixa eu colocar uma cor aqui diferente para você entender aqui. Essa aqui fica melhor para ficar mais visível. Norma padrão, então, tirou aqui, ó, 3 pontos. Por quê? Tem vários erros aqui. Posicionamento, apresentou, mas ainda não ficou bem articulado. Coesão, 3 pontos, que é a parte de organização, e perdeu bastante na proposta de solução, porque não colocou proposta de solução. Então, só aí já foram 4 pontos. No total, a nota desse aluno aqui foi 10,5, tá? Que é a nota que ele tirou aqui de 0 a 20. Vale 0 a 20, tirou 10,5, tá? Aí tá na média, então precisa melhorar isso daqui com certeza. Agora eu vou ler para você perceber alguns pontos importantes. Olha o primeiro parágrafo aqui, ó. Nós temos a seguinte situação, tá? Assim, com o crescimento, depois eu vou primeiro ler o parágrafo e explicar o que eu fiz aqui de correção. Com o crescimento da população da República Federativa do Brasil, no decorrer das décadas, há também um aumento significativo dos problemas sociais, dos quais se cita em específico, né? Opa, tem que tirar esse aqui, depois cita-se em específico a segurança pública. Então, o que eu arrumei aqui, ó, tirei aquela palavra aumento, porque tem aumento e aumento.
Então, coloquei crescimento para evitar repetição. Aí, eu arrumei esse A, que devia ser A com H, né, e não só o A sozinho. Também aqui dos quais se cita, eu tenho que colocar aqui, ó, colocação pronominal, o pronome relativo exige. Então, eu organizei aqui. Por isso, né, tirei esse diante disso, porque não é diante de nada, é uma relação de causa e efeito, por isso, afirma-se, tirei o podemos, procure não usar podemos, eu acredito, não use isso, sempre terceira pessoa, priorize terceira pessoa. Aí tá assim, por isso, afirma-se que as instituições responsáveis pela segurança, elencadas no artigo 144 da Constituição Federal, são certamente, olha aqui o uso de advérbio, é muito bom para você marcar ponto de vista, tá? Certamente uma das ferramentas do Estado para garantir direitos fundamentais como a vida e a liberdade, sem crase ali. Então, veja, aqui ele marcou um posicionamento, ele conseguiu marcar, ó, são, né, ele fala assim, que as instituições responsáveis são certamente uma das ferramentas do Estado para garantir direitos fundamentais. Então, veja que o posicionamento ficou muito bom, porque ele consegue articular com um assunto. Então, ficou bem legal aqui. Aí, vamos lá, continuando no parágrafo 2. Até vou descer aqui um pouquinho para você ver o que eu fiz de observação aqui, ó. Ficou muito bom esse parágrafo, com um claro posicionamento. Maravilha. Agora, vamos aqui para o item 2 aqui, parágrafo 2. Em conformidade com a Constituição Federal, o direito à vida é uma prerrogativa de todos os brasileiros, sendo esse direito uma garantia fundamental que deve ser assegurada desde o nascimento até o fim da vida dos indivíduos. Consoante o artigo 5º da Constituição Federal, aos brasileiros e aos estrangeiros é garantida a inviolabilidade do direito à vida. O que acontece aqui, ó? Eu tenho o item 2 aqui, eu vou lá para você ver o que eu marquei aqui de observação. Assim, ó, vamos para você perceber o que aconteceu aqui. Aqui você precisa mostrar como a garantia da segurança pública pode garantir o direito à vida. Porque no posicionamento ele fez que são certamente, veja que ele marcou muito bem o posicionamento, que é a tese. Só que no segundo parágrafo não explicou qual que é agora a função da argumentação. Ele teria que explicar aqui, esse aluno, por que e como é que eu percebo que ações responsáveis pela segurança são ferramentas que podem garantir direitos fundamentais. Então, ou seja, como é que se pode garantir o direito à vida? Veja que o parágrafo não faz isso, né? Aí eu coloquei até aqui, ó. Por exemplo, com segurança efetiva é possível evitar mortes decorrentes de bala perdida ou de confrontos entre policiais e bandidos. Então, veja que eu preciso fazer o quê? Preciso esclarecer como é que a garantia da segurança pública pode garantir o direito à vida, senão fica o quê? Foi feito um bom posicionamento, mas já a argumentação não deu certo. Não foi um argumento bom para provar o que tinha dito no início. Aí, continuando. Ademais, outro direito essencial para o bom funcionamento do convívio da sociedade é a liberdade de ir e vir dos cidadãos, tanto em âmbito municipal como também estadual. Perfeito. Este direito destaca-se por complementar outras atividades do Estado, como funcionamento de órgãos públicos e privados, isto é, sem a presença humana em vários setores, em vários lugares, seria impossível entregar serviço à população. Tinha que tirar isso aqui daqui, ó. Seria impossível entregar serviço à população. Eu também fiz uma observaçãozinha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Não restringe ao Estado apenas, tá? Pode falar que muitos lugares turísticos são afetados pela falta de segurança. Ou seja, a ideia é assim, ó. Né, ele falou que quando você garante segurança pública, você consegue garantir o direito de liberdade de ir e vir. Só que eu não posso falar que isso aqui tem ligação apenas com atividades do Estado. Né? O direito de ir e vir tem ligado a vários contextos. Aí seria legal, por exemplo, eu posso ter que é uma coisa, algo mais concreto, que muitos lugares que são lugares turísticos não conseguem atrair turistas ou tem muitos problemas porque falta segurança, a criminalidade ela aumenta, avança. Então, aí, essa seria uma justificativa um pouco mais lógica. Continuando aqui para finalizar, né? Por isso, são de suma importância as atividades das forças de segurança pública dentro do país, as quais se encontram explícitas na Constituição Federal. Beleza, reafirmou o que estava lá no início do texto, isso é muito bom. De acordo com esse ordenamento jurídico, a segurança pública deve ser exercida, né? Faltou aqui o deve ser exercida
para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio e, consequentemente, o bom funcionamento da vida em sociedade. Legal, né? Ficou muito bom. Esse trecho aqui, onde são denominados, eu até falei para tirar, porque repetiu basicamente o que falou antes, não precisava aqui. O que é que faltou nesse último parágrafo? Justamente aqui, ó, item 4, faltou a proposta de solução. Veja que quando você lê o último parágrafo, você percebe que o nosso texto ele conclui com uma reafirmação, né? O autor conclui com uma reafirmação da tese, né? Como é importante que haja segurança, como ela é necessária, só que não tem nenhuma proposta, nenhuma sugestão do que pode ser feito. O que acontece? Perde praticamente, só aqui já foram 4 pontos, né? Valia 5. Então, o que aconteceu? Norma padrão por causa dos erros, né? São vários erros aqui, então ficou no meio do caminho. Posicionamento, 3,5 porque tem uma tese definida, a ideia de ligar a segurança ao direito à vida e a liberdade de ir e vir são muito bons, né? A ideia é muito boa, só que não foi justificado de forma coerente. Então, faltou aí essa explicação, essa fundamentação. Aí a coesão também, que né, nós temos alguns elementos que foram corrigidos, né? Perceba que nós temos aí problemas de pontuação também, que ferem essa ideia de você colocar, por exemplo, esse trecho aqui, alguns trechos desnecessários, isso vai ferindo a coesão do texto, tá? E por fim, faltou a proposta de solução. Então, só ali já foram 4 pontos perdidos. Então, veja, se talvez, né, tivesse colocado uma sugestão de proposta, mesmo que não tivesse ficado perfeita, tipo, poderia ter tirado aí uns 4 pontos, veja, eu sairia de 10, pelo menos, né, que estava ali 10,5, seria mais 3 pontos se ganhasse ali, ia ser 13,5. Então, perceba que a correção à banca, ela está bem rigorosa, bem certinha. Então, qual que é a minha sugestão? Entenda que na hora de você fazer um texto, precisa ter, sim, uma tese bem definida, 2 argumentos muito bons, mas os argumentos têm que justificar a tese. Cuidado, o que tira muita nota dos textos é quando o aluno não consegue seguir os critérios de correção. Então, siga, seja fiel, leia o edital e pense, todo texto argumentativo precisa, com certeza, de uma tese bem clara e argumentos bem fundamentados. E, claro que na conclusão, depende. O PM Piauí precisa de proposta de solução, então tem que fazer, não é opção. Legal? Então, aqui fica o nosso vídeo explicando o PM Piauí. Siga-me nas redes sociais aí, Giancarla Monato, que é meu Instagram, e temos aqui o nosso canal do YouTube também, Giancarla Monato, Telegram, Prof. Giancarla Monato, tudo aí para você poder acompanhar nas suas redes sociais, beleza? Beijo para você, até um próximo encontro.